Então, bom dia, pessoal, né? Hoje, a nossa última aula, né, antes do recesso escolar, tá certo? Hoje, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, nós vamos conversar um pouco sobre as principais taquiarritmias e bradiarritmias que costumam ter uma prevalência, costumam aparecer de uma maneira mais assim consistente, né, nos serviços de urgência e emergência. Essa aula ela foi dividida entre a introdução, né, e a caracterização destas taquiarritmias, né, e bradiarritmias, e existe uma aula complementar, tá certo? Que aonde nós falaremos sobre as bases do tratamento, tá certo? Essa aula de taquiarritmia e bradiarritmia, ela vai fazer parte, né, também do conteúdo, né, que eu pouco a pouco estou fazendo a respeito do curso de eletrocardiograma, tá bom? Bom, o que nós podemos falar aí, então, em relação às nossas taquiarritmias e bradiarritmias? A gente relembrar, gente, o que todo médico tem que ter em mente, né? Independentemente de sua especialidade, tá certo? É o quê? O ritmo sinusal, igual eu conversei, né, na aula introdutória de eletrocardiograma, tá certo? O ritmo sinusal é um ritmo fisiológico do coração, tá bom? Para vocês se lembrarem, para relembrar aí, que se origina no átrio direito alto, lembram lá da aula de eletro, observado no eletrocardiograma de superfície, o eletrocardiograma normal que nós fazemos, pela presença de ondas P positivas, tá certo? Nas derivações, principalmente D1, D2 e AVF. Isso aí caracteriza o eixo correto, né, da onda P. O eixo da onda P, ele pode variar, né, entre menos 30 e mais 90 graus. Essa questão dos vetores e de eixo, isso aí, no momento, né, é um assunto que nós não vamos nos aprofundar, né, mas só para vocês terem ideia, o fato de elas estarem entre positivas em D1, D2 e EVF, nos induz a pensar que esse eixo vai estar normal, ou seja, entre menos 30 e 90 graus. A onda P, como a gente está vendo aqui no canto inferior esquerdo, né, do nosso vídeo, ela possui uma amplitude, ou seja, uma altura máxima de 2,5 milímetros e uma duração, tá bom? Início da onda P, final da onda P, e uma duração igual ou inferior a 110 milissegundos, tá bom? Então, lembrando, caracterização da onda P para o ritmo sinusal. Positivo em D1, D2 e AVF, eixo variando entre menos 30 e mais 90 graus, e possui uma amplitude máxima de 2,5 milímetros, com uma duração inferior a 110 milissegundos. E o que vem ser, então, a arritmia, gente? Seja ela a taquiarritmia ou a bradiarritmia. É a alteração da frequência, formação ou condução do impulso elétrico, perfeito? Através do miocárdio, podendo ser supraventricular ou ventricular. Ou seja, a caracterização, a origem do processo arritmogênico, né, reforçando a origem arritmogênico, ele pode ser de localização supraventricular ou ventricular. Isso é muito importante, porque existem situações em que, se você tratar uma arritmia de origem supraventricular como uma arritmia de origem ventricular ou vice-versa, você pode colocar a vida do paciente em risco.
continuando, né, as arritmias supraventriculares, o ritmo que se origina acima da junção entre o nó AV, vejam aqui a ponteira do mouse, tá? E o feixe de íris. E é mantido, ela se perpetua nessa região, por estruturas localizadas na região dos mesmos, tá certo? Então, acima do nó sinusal, do nó atrioventricular e do feixe de íris. Já as arritmias ventriculares, tá? Elas têm um ritmo de origem, prestem bem atenção, um ritmo de origem abaixo da bifurcação do feixe de íris. Olha aqui o feixe de íris, né? Feixe esquerdo, feixe direito, né? Atualmente, a maioria das vezes, essas arritmias de origem, desculpe, ventriculares, elas vão se expressar no traçado eletrocardiográfico de superfície com a caracterização, com o aparecimento de complexos QRS mais alargados, mais aumentados em termos de duração e talvez, em algumas situações, em sua amplitude. Tudo bem até aqui? O QRS? Nós falamos aí, então, por exemplo, que as arritmias, elas podem, né, ventriculares, podem se expressar por um alargamento do QRS. O que é um QRS normal? Só para a gente relembrar, visto que eu tenho certeza que vocês já têm sólidas noções e conhecimentos do traçado eletrocardiográfico normal. E eu acho importante também, ao revisar essa aula de arritmias, né, que eu estou ministrando agora, que vocês assistam no conteúdo do canal a aula onde eu explico, né, e oriento questões básicas a respeito do traçado eletrocardiográfico normal, tá? Só para realmente ficar uma coisa bem sedimentada, porque isso é muito importante, né? É inadmissível que o emergencista não tenha noção de qual traçado arritmogênico ele está tratando e que o paciente está apresentando no momento. O complexo QRS é dito normal, está aí na metade da tela, né? Quando a sua duração, olha aqui, tá, for inferior a 0,12 segundos ou inferior a 120 milissegundos e a sua amplitude, da ponta da S à ponta da R, tá certo? Nas derivações do plano frontal, variar entre 5 a 20 milímetros e nas derivações precordiais, os precordiais eles são um pouco mais altos, né, um pouco mais robustos, estes complexos QRS, eles variarem entre 10 a 30 milímetros, tá bom? Relembrando o precordial, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá certo? E a orientação normal do eixo, né, elétrico varia-se entre menos 30 e mais 90 graus. Tá bom? Finalizando, né, dentro do traçado eletrocardiográfico, né, no que diz respeito às principais ondas, nós temos a onda T. A onda T é uma onda que normalmente ela é assimétrica, vejam aqui a imagem, na metade da tela do lado direito, né? Olha, esse lado ele é assimétrico em relação à finalização da onda, né? É um início mais lento, né? Ele vai subindo o morrinho devagar, tá certo? E o final mais rápido, para descer todo santo ajuda. Então o negócio fica mais agudo mesmo, né? É positiva a positividade e negatividade, na maioria das vezes, dos complexos QRS, tá certo? Que a precedem. Portanto, então, positiva em quase todas as derivações, e atualmente com polaridade semelhante à do QRS. E de amplitude, né? Ou seja, a altura dessa onda T, ela é cerca de 10 a 30% do complexo QRS. Tudo bem? Bom,
a ser, né? Então, nós relembramos rapidamente características da onda P, QRS, onda T. O que vem a ser a repolarização ventricular, gente? Isso é muito importante no que diz respeito aí a toda gênese, né? A todo relacionado aí às arritmias. A repolarização ventricular, prestem atenção, é o período entre o final do QRS, olha aqui, e o final da onda T, ou onda U, quando essa estiver presente. Então, repolarização ventricular, período entre o final do QRS e o final da onda T ou onda U, quando presente. Ponto J é o ponto final, tá? O ponto J está aqui, ó. Lembram lá do ponto J, quando nós discutimos nas aulas anteriores em relação às síndromes coronarianas agudas com supra e sem supra do segmento ST, aonde, especificamente no que diz respeito aí às variantes de síndrome coronariana aguda com supra de ST, nós tínhamos uma alteração, um supradesnivelamento do segmento ST com alteração da localização do ponto J. Portanto, né, o ponto J está aqui, é o ponto final da inscrição do QRS. Olha, ponto final. QRS. Vai para o segmento ST, tá bom? Então, o ponto J é o final da inscrição do segmento ST. E conforme eu disse, né, e coloquei na nossa aula da semana passada, ele é exatamente importante no que diz respeito aí às caracterizações das síndromes coronarianas agudas, né, na maioria das vezes. Bom, nós temos, como já foi colocado naquela aula de eletrocardiograma, os padrões variantes de normalidade. E entre os padrões variantes de normalidade, um dos mais importantes que existem, e vocês se lembram também, olha para você ver que como em medicina uma coisa é ligada à outra, né? Eu falei isso na aula de eletro, eu falei isso na aula semana passada, né, no que diz respeito aí dentro do tópico de síndrome coronariana aguda que cursa com supradesnivelamento do segmento ST, e estou falando aqui agora e relembrando que é um padrão variante de normalidade, que é a repolarização precoce. Vocês se lembram lá? Mulheres, homens com menos de 45, com mais de 45, que você tem por vezes uma variante de normalidade, que é a repolarização precoce, que vai elevar o ponto J, tá certo? E às vezes nos induz a pensar, né, em situações, quando presente a clínica da dor torácica, né, em infarto agudo do miocárdio ou angina instável. O que vem a ser, então, né, relembrando, a variante normalizante, de normalidade da repolarização. É caracterizada pela elevação do ponto J, está aqui, maior que 1 milímetro, lembram? Fazendo com que o final do QRS, aqui, ó, fazendo com que o final do QRS não coincida com a linha base. Aqui cortou a imagem, gente. Aqui o QRS está coincidente com a linha base, que seria o normal. O padrão variante de normalidade, na aula de eletro, na aula de variação de normalidade no eletrocardiograma, tem uma imagem melhor, mas aí o que acontece? Esse QRS ele não vai coincidir, tá certo? Com a linha de base. Isso faz o quê? Gera um segmento ST, tá bom? Um segmento ST, aqui, ó, ST, tá? De concavidade superior, né? Virado para cima, em pelo menos 2 derivações precordiais adjacentes, com valores acima de 1 milímetro. Aquela história, mulher acima de 1,5, homem até determinada idade 1,5, acima de determinada idade 2 milímetros, né? Só valores acima desses referenciais que vão nos
induzir a pensar em processos coronarianos agudos. E a repolarização, né, como variante da normalidade, dentro dos quadros de taquiarritmias, que são bem prevalentes, tá bom? Bom, então assim, precisava fazer essa breve introdução, né, essa breve revisão a respeito de eletrofisiologia do coração e os principais detalhes relacionados aí com o traçado eletrocardiográfico normal, para nós entrarmos, então, conforme eu disse na classificação, as arritmias, elas podem ter origem supraventricular ou ventricular, e especificamente as taquiarritmias. E quais são, né, as principais arritmias supraventriculares? Eu vou falar rapidamente de todas e vou ressaltar aquelas que realmente são mais prevalentes e importantes e constantes no nosso dia a dia da emergência. A primeira arritmia supraventricular que eu vou apresentar para vocês é a arritmia que nós denominamos de arritmia supraventricular, onde nós temos um ritmo atrial ectópico, ou seja, se existe um ritmo atrial, subentende-se que nós vamos ter ondas P. Se ele é ectópico, significa que essa onda P está surgindo em locais fora, né? O estímulo para o aparecimento dessa onda P, ele está se originando fora do nó sinusal. Daí o nome, né, de ritmo atrial ectópico. Eis aí um ritmo atrial ectópico. Vejam bem, né? O batimento ectópico atrial, o ritmo atrial ectópico, né? Nós estamos aqui com uma derivação P2 do eletrocardiograma, né? Depois do segundo batimento de origem sinusal, olha aqui, ó, tá certo? Ó, P, QRS, né? Aqui inverteu a onda T. Nós temos aqui, ó, uma onda T deformada, a onda T se deformou. Por que ela se deformou? Apareceu, olha aqui, um batimento ectópico atrial, tá bom? A taquicardia atrial ectópica, o batimento ectópico atrial, ele ocorre relativamente cedo, durante o ciclo sinusal, tá? E o que acontece com o batimento ectópico atrial ou a taquicardia atrial ectópica, né? O marcapasso sinusal, vocês se lembram lá da fisiologia do impulso elétrico no coração, né? Ele é recalibrado. Ele altera por algum motivo patológico ou até mesmo intrínseco à via de condução desse paciente, essa geração de estímulo ela sofre uma pausa que permite o aparecimento de um batimento ectópico precedente a esse batimento sinusal. Ou seja, na hora que vocês pegam um traçado de eletro, vocês veem que existe onda P, que existem algumas ondas P que estão dentro da normalidade, no que diz respeito à localização, amplitude e eixo. E vocês observam que esse paciente encontra-se com uma frequência cardíaca aumentada. Essa frequência cardíaca aumentada, tá? Aonde vocês começam a enxergar ondas P, que estão deformando, alterando a morfologia da sua onda T precedente, tá certo? E estão em número aumentado, obviamente você pode fazer o diagnóstico de um batimento ectópico atrial ou de uma taquicardia atrial ectópica, tá certo? Outro tipo de arritmia supraventricular, ou seja, acima do nó AV, o ritmo atrial multifocal. São, e, portanto, o próprio nome diz ritmo atrial, né? Então vai ter onda P e multifocal, ou seja, inúmeros focos, né, de ondas P que vão se expressar no traçado eletrocardiográfico, tá? Geralmente esse ritmo atrial multifocal ele acontece em frequências cardíacas menores que 100 batimentos por minuto, tá bom? E caracteriza-se pela presença de pelo menos 3 morfologias diferentes de ondas P.
Então, no ritmo atrial ectópico, você tem uma onda P, né, que deforma uma onda T com uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos, né, na vigência de ondas P regulares. No ritmo atrial multifocal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a presença de onda P, frequências cardíacas um pouco mais baixas, normalmente em torno de 100, abaixo de 100 batimentos por minuto, e vai se caracterizar pelo quê? Por isso que chama multifocal, por pelo menos 3 morfologias diferentes de onda P, tá? Aqui o slide ficou um pouquinho embaçado nessa figura que eu obtive através da internet, tá bom? Mas olha para você ver, nós temos aqui, ó, primeira coisa, eu vou avaliar no ritmo aqui, ó, onda P, tá? Existe onda P que está precedendo o QRS, existe aqui um intervalo PR, existe o QRS, existe onda T. Mas, de repente, eu começo a observar aqui, ó, eu vou aqui na derivação, mas aqui eu acho que é a isso, D2. Olha aqui, ó. Eu vou aqui, eu começo a observar que existe uma onda P, tá? Normal. Mas que logo em seguida, olha aqui, ó. Mas que logo em seguida, ó, a onda T, veja que neste caso, o que vai diferenciar, a onda T não está deformada. Olha aqui, prestem bem atenção. Tá? Aparece uma onda P com uma determinada morfologia. No ciclo seguinte, outra onda P de morfologia também diferente da P1. E no terceiro ciclo subsequente, alguns ciclos após, eu tenho aqui, por exemplo, uma terceira onda P de origem, de morfologia, por exemplo, aqui, nós observamos de uma maneira muito mais aguda, né? O ângulo aqui em cima muito mais fechado, com duas faixas, né? Com ascensão rápida e descida